Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos fazer os comentários, reflexões e explicações de 2 Tessalonicenses. Estamos chegando ao fim do nosso desafio aí de Tessalonicenses, né, gente? A primeira e a segunda carta em 8 dias, um capítulo por dia. E você que está firme aí, parabéns, parabéns. Ó, você é alguém que se compromete e vai até o final com as coisas. Eu fico muito feliz com isso. Olha, eu até falei tanta coisa rápida aqui que, enfim. Gente, lembra de um detalhe que eu falei lá no panorama geral, que as cartas, né, de Tessalonicenses, né, tanto a primeira quanto a segunda, foram as cartas aí, as epístolas, né, do apóstolo Paulo, que mais fala sobre a volta de Jesus, que mais são escatológicas. E nesse capítulo 2, gente, ele fala que, né, na minha versão aqui da minha Bíblia, tá o homem do pecado. Mas, na verdade, quem ele descreve é que nesse capítulo 2, gente, é o anticristo que vai se levantar antes da vinda de Jesus. E ele dá vários detalhes aqui interessantes que nós vamos ler aqui. Eu destaquei alguns versículos que nós vamos estar lendo. E, no final, ele dá uma exortação a perseverança. Ontem, né, eu falei bastante de perseverança, que foi um dos das palavras-chave que eu achei do capítulo 1, mas aqui no capítulo 2, ele no finalzinho, ele fala mais sobre a perseverança. E enfim, gente, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui, porque esse conteúdo é para abençoar e edificar a sua vida, fechado? Então vamos lá, gente. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ele fala assim, ó, ele começa já, né, falando assim, ó: irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profetas, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda da palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Então aqui ele dá um alerta, né? Lembra que eu falei que eles estavam meio que em dúvida da primeira carta, por isso que ele enviou a segunda, que não sabiam se era dele, se não era, se foi um falso profeta, se foi alguém que se passou pelo apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta, né? A Tessalônica ali, aos Tessalonicenses. Então ele dá um aviso aqui bem, né, sobre a vinda de Jesus, porque na primeira Tessalonicenses ele fala também um pouco sobre a vinda, né? E aí, ó, no 3 ele fala assim, ó: não deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Antes, aquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado. O homem do pecado, né? Ou ali a questão da iniquidade também pode ser. E aí ele fala assim, ó: o filho da iniquidade, né? O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que Deus chama ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Quem que vai fazer isso, gente? O anticristo. E aí continua no 5, ó: não se lembram de que quando eu estive com vocês, costumava lhes falar sobre estas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Algo que a gente precisa se ligar, ó, refletir aqui, pensa comigo, né? Ai, gente, os fins dos tempos está chegando, o anticristo vai se levantar, ai, que medo, não sei o quê. Não precisamos ter medo do anticristo.
Cristo. Quando nós temos certeza da nossa salvação, da nossa conversão em Cristo Jesus, a nossa fé está nele, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor Jesus vai matar ele com o sopro de sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais, maravilhas e engano. Então ele vai enganar as pessoas com sinais e com maravilhas, o anticristo. Por isso que muitas pessoas vão acreditar que ele é de Deus, que ele é de Jesus, mas não, é o diabo que vai fazer isso, gente. Ó, isso aqui tá escrito, né? As pessoas não chamam de loucas, mas vai acontecer, e quando estiver acontecendo, nós vamos ler e vai ver. Gente, é real. Isso aqui, ó. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, né? Vão ser rejeitados o amor à verdade, que o que poderia salvar. Ele vai rejeitar o amor e a verdade, ele vai rejeitar Deus, ele vai rejeitar Jesus, né? Tudo que ele for fazer ali de maravilhas e de sinais é tudo pelo poder do diabo, viu, gente? Porque às vezes as pessoas acham que o diabo não tem poder, mas ele tem alguns poderes, né? Não são todos e não é igual a Deus, lógico. Mas ele tem, é isso que o anticristo vai fazer, né? Aí ele fala, ó, por essa razão Deus lhe envia o poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram um prazer na injustiça. Então, gente, não tenham medo do anticristo, não tenham medo dos fins dos tempos, né? Vão ser dias difíceis, nós vamos ter que passar por tribulações, lutas, mas nós vamos que ter o quê? Perseverança e fé, que foi o capítulo 1, e é o que ele continua falando a partir do 13, ele fala, ó, exortação à perseverança, e fala assim, ó, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados no Senhor, porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e da verdade, pelo Espírito e a fé na verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem nos convence do pecado, né? Quem faz todas as coisas? O Espírito Santo. E é isso que ele tá falando aqui, gente. Aí, ó, no 15 ele fala assim, ó, que o próprio Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e a boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e fortaleçam para fazerem o bem, tanto em atos como em palavras, né? E o meu versículo aqui, preferido do 2, é o 17, que fala, qual que é? O que ele fala assim, né? Para o Senhor nos dar ânimo no nosso coração, para nos fortalecer, para sempre fazermos o bem, porque os dias já são maus, né, gente? Mas as coisas vão ficar piores, né? E aqui ele tá falando pra gente se fortalecer para fazer o bem, tanto em atos como palavras, né? Não adianta a gente só falar, vamos fazer o bem, mas na prática ali a gente só tá fazendo mal, só tá falando mal dos outros, só tá causando intriga, confusão, mentira, né? Isso não é de Jesus, isso não pertence a ele. Então, que você possa tomar posse dessa palavra aí, né? Deus, ele nos amou, nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, né? E nos dá ânimo no nosso coração, fortaleza, né? Força para nós fazermos o bem. Então, ai, Jesus, eu não consigo pela minha força. Não é pela sua força, é pela força que o Senhor vai colocar na sua vida, que o Espírito Santo vai te capacitar e você vai conseguir fazer o bem, tanto em coisas boas, né? Coisas boas, tanto nos seus atos como em palavras, né? Que você possa fazer a diferença por onde você passar, né? E não ser enganado pelo homem, pelo anticristo, né? Por esse líder mundial aí que todos vão se curvar a ele, né? Esse vai ser um momento difícil. Tem a questão do teólogos, né? A gente vai estar aqui quando o anticristo se levantar. Uns acham que sim, outros acham que não. Enfim, eu não sei. Eu não sei ao certo o que realmente vai acontecer, né? Existem várias linhas aí teológicas de raciocínio e isso não interfere na questão da nossa salvação, tá, gente? Porque às vezes as pessoas brincam, não, porque eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós, eu sou durante. Isso não interfere, né? O que a gente tem que ter certeza é a convicção do quê?
Jesus vai voltar um dia. E tudo que a Bíblia falou, tá falando aqui, vai acontecer. Vai se levantar o anticristo realmente. Vão ter aí 3 anos e meio bons, depois os 3 anos e meio que não são tão bons. Enfim, esse é o tema escatológico, ele é um pouco delicado para falar, né? Mas é algo que a gente precisa estudar. A gente vai chegar em Apocalipse, né, gente? Apocalipse. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão, né, escatológica, porque tem várias vertentes e várias, né, os estudiosos, os teólogos têm várias versões, mas várias vertentes em relação à volta de Jesus, se a igreja vai estar na terra ou não. Independente se a igreja vai estar na terra ou não, você tem que viver a sua vida do jeito que Deus fala para você viver. Você tem que cumprir os princípios, os valores, o que Deus mandou você fazer, você faça. O que Deus não mandou você fazer, você não faça, entendeu? E você segue firme naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. É isso, entende? Né? Independente se for antes ou depois, tenha a sua vida direitinha com Jesus. Faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Não para, não desista, não para de fazer o bem, né? Se fortaleça, prevaleça, né? Tenha perseverança e fé em Jesus Cristo, que Ele vai vir nos buscar. Se Ele não for vir nos buscar, você vai morrer, você vai pro céu. Enfim, tenha convicção, vive a sua vida segundo o que Jesus manda, certo? Amanhã chegamos no nosso 3. Terminamos o nosso desafio de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então eu te espero amanhã. Envia esse vídeo para alguém que precisa saber aí de algumas coisas que eu comentei aqui. Me ajuda a fazer essa mensagem ir mais longe, alcançar e salvar mais vidas, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã.